Bom, minha gente, como sempre, gente conhecida, desconhecida, a questão desses últimos dias, eu tenho conversado muito com vocês sobre a doença de Alzheimer. E normalmente quando as pessoas usam a palavra Alzheimer, parece que Alzheimer virou mais um substantivo comum que um nome de pessoa. Então hoje a nossa conversa é diferente, porque eu faço questão de apresentar para vocês o Dr. Alois Alzheimer, a quem, aí, para vocês terem uma ideia, quando eu me formei em medicina, eu me formei em 73. E naquela época, a psicologia, isso tudo, não se falava de Alzheimer aqui no Brasil. Eu fui embora, fui para a Europa, em Madrid. Lá o meu professor tinha sido professor da Sociedade Mundial de Psiquiatria. E uma das coisas que eu aprendi lá foi a primeira falar sobre esse tipo de demências. E realmente o Dr. Alzheimer, ele ficou esquecido de um bom tempo. Então o que eu vou fazer hoje é contar a história para vocês, por que que isso aconteceu e como isso se repete. Então primeiro eu fiz um álbum de família. Tá? Esse álbum de família é para mostrar para vocês quem era o Dr. Alzheimer. Depois vou contar a história e depois a história de por que que ele se perdeu através do tempo. Bom, se vocês observarem aqui, e eu sempre peço nessas fotografias, se der para ver, claro, a fotografia é antiga, no caso é uma cópia, né? Mas ali aparece um gorduchinho, sorridente, bigodudo, aquela coisa toda, com uma cara gentil, né? E aqui está a esposa dele com os 3 filhos que ele teve com ela, no caso. E olhem bem para o rosto dela também, porque ela vai entrar na história dele. Claro, todo mundo entra na história da gente quando gosta da gente. Bom, isso aqui então seria a família do Dr. Alzheimer. Aqui, se vocês observarem, eu até tomei a liberdade de mim mesma, eu coloquei uma flecha em cima da gravura, e essa flecha que eu coloquei é para indicar o Dr. Alzheimer. Ele, de novo, ali, se vocês observarem, é o gorduchinho, o que está com uma cara sorridente, enfim, repetindo aquele mesmo tipo de pessoa. Eu quero frisar que, aparentemente, durante boa parte da vida dele, ele foi essa pessoa aí. Bom, aqui tem os colegas dele, aqui tem uma outra fotografia num intervalo de um congresso, e ele, como psiquiatras e médicos do mundo todo, ele já nessa época era bastante conhecido na Europa. Ali, se vocês observarem o rosto dele, de novo, o rosto dele é um rosto alegre. E aqui no final, nós temos uma outra gravura desse moço, olhando aqui assim. Ele estava num congresso de novo. Aqui, essas 4 pessoas aqui, depois, se eu quiser deixar vocês interessados em psiquiatria, em neurologia, essa coisa toda, aqui na época, os 4 grandes da neurologia e da psiquiatria da Alemanha estavam sentados aqui. Então essa é uma foto, eu diria, praticamente épica. E ele sempre com aquela cara, eu disse, a cara de bonachão e de alegre. Bom, no caso disso aqui, se a gente for ver o que aconteceu, bom, o que aconteceu já aconteceu muitas vezes no mundo, vem acontecendo, e Alzheimer é só um episódio no meio dessa longa e larga história. Então, isso aqui que eu vou colocar para vocês, quando eu fui estudar lá em Madrid, foi em 1974, lá, como eu coloquei para vocês, o meu professor chamava Juan José López Ibor, e era uma pessoa, além de ser catedrático, aquela coisa toda, ele era presidente da Sociedade Mundial de Psiquiatria. Ele tinha sido várias vezes, foi reeleito. Naquela época, posteriormente, o filho dele também foi presidente da Mundial de Psiquiatria. Então era uma família, digamos assim, eu diria quase que nobre da área da psiquiatria. E quem me ensinou isso aqui foi esse professor. Ele dava aulas, todas as quartas-feiras nós tínhamos sessão clínica com ele, à 13h. 4 vezes por semana, e ele vinha e pegava uma coisa muito simples. Ele era um homem simples de falar, ele não usava quadro nem nada, ele ia falando e usava alguma figura. E essa figura que eu vou mostrar para vocês foi uma das aulas mais interessantes
E eu nunca esqueci disso aqui, e isso aqui está na minha cabeça, o que eu vou mostrar para vocês, está na minha cabeça até hoje, e se Deus quiser, eu nunca vou errar com isso aqui, porque até agora eu só acertei. Então ele dizia assim, ó, existem triângulos importantes, como nas religiões, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, enfim, ele era uma pessoa católica, aquela coisa toda, mas ele falou, digamos, desses triângulos mágicos que falam, o Triângulo das Bermudas, enfim, vários deles. Bom, se vocês olharem aqui, aqui assim está escrito cultura, aqui assim está escrito preconceito e aqui embaixo está escrito dinheiro. Ele usava realmente essas três palavras. Bem, quando a gente chega em alguém, agora vamos imaginar que vocês chegaram em mim, né? Bom, chegaram em mim, o que vocês vão ver? A cultura, bom, ela é doutora, pós-doutora, aquela coisa toda, então é uma mulher culta. Bom, preconceito, bom, preconceito podem ter para mim agora que sou velha, sou baixinha, tem várias coisas que as pessoas podem ter preconceito para a minha pessoa no caso. E ali embaixo existe uma coisa chamada dinheiro. Bom, eu ganhei o suficiente para viver, mas nunca para entesourar. Eu sempre ganhei com o meu trabalho. Então, se vocês colocarem hoje em dia, não vou ter muito imposto de renda para pagar, vou ter imposto de renda para pagar, porque eu trabalhei, faz 50 anos que eu trabalho, mas eu vou ser o quê? Uma baixinha que não depende de ninguém de subsistência e, em termos de preconceito, hoje em dia, se eu for colocar, já devo ter colocado em outros vídeos, já demonstraram preconceito comigo contra a minha, entre aspas, velhice. Então, qualquer pessoa que vocês enxerguem, a qualquer momento, vocês botem esse triângulo. Quando vocês montarem o triângulo, o fundamento da pessoa vocês vão saber. Não é que vão adivinhar quem ela é, mas vão entender como é que vocês têm que, de uma certa forma, agir com ela. Então, eu poderia fazer 40, 50 combinações, mas não vou fazer. E quando o vídeo ficar na internet, vocês se acostumem a fazer esse exercício, porque, vejam bem, eu falei 1974 e nós estamos em 2023. Eu estou falando dele com a mesma fé que quando eu vi. Então, isso aqui seria o início da nossa conversa. E o Dr. Alzheimer, Dr. Alois Alzheimer, ele foi fruto direto da encrenca daquele triângulo ali que eu li para vocês. Bom, começando pelo Dr. Alzheimer, aqui eu vou falar da vida dele, da família. Depois adiante vai vir mais um detalhe, aí onde tem o triângulo que a gente fecha. Bom, se eu fosse colocar o nome dele completo, era Alois Alzheimer. No caso, ele nasceu, logo eu coloco para vocês, 14 de junho de 1864, e o pai dele teve 3 casamentos e 8 filhos, sendo que os primeiros 2 casamentos do pai foram com irmãs, então o pai dele, digamos assim, foi uma pessoa muito social, muito expansiva, como se colocaria na época. E, evidentemente, que ele deve ter criado o filho também expansivo, como eu mostrei para vocês. Bom, isso aí foi, no caso, o pai do Alzheimer, os 3 casamentos. Alzheimer, aí o detalhe é o seguinte, ele casou só uma vez. O pai tinha tido 8 filhos, ele teve 3 filhos, casou com esta dama que eu já mostrei a fotografia, só que essa dama faleceu 10 anos depois do casamento e ele ficou com os 3 filhos e nunca mais casou. Ele nunca mais casou. Uma situação que se coloca da história dele é que ele sempre teria sido apaixonado pela esposa e a perda dela teria sido uma pessoa não substituível. Existem pessoas que não são substituíveis. E na época, o professor esse, eu já estou falando de professor, na realidade era o doutor ainda, ele era qualificado como criativo, afável, otimista, divertido e de humor expansivo. Isso em todas as descrições que eu já li sobre biografias dele, aquela coisa toda. Ou seja, ele era um cara bem-humorado. E uma outra coisa que ele era visto na época, agora vejam bem o outro lado. Ele era considerado um trabalhador obsessivo. Quando ele encasquetava com uma coisa na cabeça, ele ia até o final. E na nota do obituário dele, depois que ele faleceu, depois a gente vai ver isso aí, ele foi considerado
um cientista de mente lúcida, com confiança no trabalho e autocrítica. E esse outro detalhe aqui embaixo é um senhor chamado professor Bonfiglio, e eu vou ler para ser literal em relação ao que ele colocou. Ele fez uma nota necrológica e disse assim: principal artífice histopatológico dos centros nervosos daquela época. Ele chamou ele do Big da época, que entendia sobre centros de patologia, no caso, cerebrais. A perda foi uma batalha. E esse senhor, ele coloca que a Alemanha não tem tempo para considerar nem comparar todos os seus generais de guerra com Alois Alzheimer. Então vejam bem, isso aqui foi depois, ali, essa época, digamos assim, o mundo tinha saído talvez das guerras mundiais e tudo, depois vocês veem as datas, mas de qualquer forma, isso aqui, a colocação embaixo que o Alzheimer valia mais que os generais da época, que na época era a fina flor da sociedade. Bom, se por eventualidade eu for um pouco adiante, aí o que acontece? Ele perde a esposa, tem uma série de coisas muito complicadas que acontecem na vida dele, que eu vou colocar na próxima sequência. Bom, aí o que acontece? Em 1901, a Alzheimer identificou a doença dele. Não a doença dele, a doença de Alzheimer, no caso, nas outras pessoas, que depois eu vou mostrar a figura dele e da primeira paciente. Bom, aí passam-se 1901, passam-se 70 anos. 70 anos. Então chutem naquilo que eu falei lá no 74. 1970 aqui no Brasil, 74 lá na Europa. Aqui no Brasil não se falava em Alzheimer. E a doença foi redescoberta e em 1995, então quase um século depois, no Hospital Clínico de Frankfurt, no sobrado, no sótão, naquele lugar onde a gente guarda a velharia, um senhor chamado, um grande médico chamado Maurer, ele achou a história clínica de 32 páginas de August Deter com 4 fotografias. Isso aqui foi a evolução do Alzheimer da humanidade. Ou seja, a humanidade perdeu um século por isso que as pessoas dizem, estão atrasadas, não estão atrasadas, que perderam mesmo. E essa perda aqui, ela se deve a uma situação que acontece desde os tempos imemoriais, aconteceu com Alzheimer, está acontecendo e talvez, acredito eu, que vá voltar a acontecer. Bom, o que seria esse tipo, digamos assim, de situação?